Louvado seja Deus. Ezequiel 37. O trecho que nós estaremos lendo fala sobre a visão de um vale de ossos secos. Queremos mais uma vez agradecer a oportunidade, por estarmos aqui nesta noite e termos convites. Isso significa que os irmãos não têm esquecido a gente, sempre está lembrando de nós aí. E ao mesmo tempo que estão lembrando, também estão orando pela minha vida, pela vida da minha família, no nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. E então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não haviam neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. O último verso: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vieram, e se puseram em pé, um exército grande em extremos. Amém, igreja? Pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Queremos trabalhar com um tema nesta noite, queridos irmãos, que fala sobre o despertamento para a segunda profecia no vale de ossos secos. Despertamento para a segunda profecia no vale de ossos secos. Amada igreja do Senhor, irmãos, o tema ao qual os irmãos escolheram aqui nesta noite é importantíssimo, louvado seja Deus, para a saúde da igreja. Ou seja, uma vez que nós realmente estamos preocupados com a nossa vida espiritual, amados irmãos, clamando realmente a Deus que venha soprar o seu Espírito sobre a igreja, isso significa que nós estamos em um certo ponto acordados espiritualmente para que o nosso Deus realmente venha nos encher da sua graça, da sua virtude, para que possamos ser instrumento de bênção na mão do Senhor. E o nosso Deus já falou abundantemente conosco nesta noite, querida igreja, quando nós ouvimos aqui vários louvores que falam sobre a adoração, de prestar o nosso louvor, a nossa gratidão ao nosso Pai Celestial. Ouvimos também aqui, queridos irmãos, as irmãs pedindo através do louvor despertamento para a igreja, a unção do Espírito Santo sobre a igreja. E é o que nós precisamos, amado irmão, amada irmã do Senhor. Olha só, foi necessário nós lermos esses 10 versos aqui para nós sabermos realmente qual que é a intenção do nosso Deus, do nosso Senhor, da nossa rocha forte para com a sua igreja hoje do século 21, igreja. Por quê? Porque queira ou não queira, nós representamos o Israel espiritual de Deus. E olha só que fase que teve que passar o povo de Israel aqui, queridos irmãos. Mas primeiramente, antes de entrar ainda na história do povo de Israel, para nós fazermos aqui uma comparação com a necessidade da igreja do Senhor Jesus no dia de hoje, nós queremos fazer uma pergunta e deixar para a meditação do irmão, da irmã, dos obreiros, do
noite e também para a minha meditação: como vai a nossa vida espiritual? Vou fazer mais uma vez a pergunta. Você já está pensando com certeza: como vai a sua vida espiritual? De que forma que você está nesta noite, nesse presente momento, quando nós estamos encerrando esta campanha aqui neste lugar, igreja? Em que altura espiritual que você se encontra? Esta é a meditação que nós precisamos ter para que o Senhor venha realmente despertar no nosso coração qual que é o verdadeiro significado da segunda profecia que Ezequiel proferiu no vale de ossos secos. Saiba de uma coisa, amado irmão, irmã que aqui está nesta noite: a sua família está precisando de você. O seu esposo está precisando de você lá dentro da casa dele, lá, de uma forma diferente. A sua esposa está precisando de você, queridos irmãos, de uma forma diferente lá dentro. O pastor aqui da igreja, amado irmão, amada irmã, está precisando de você para fazer a obra. E não apenas, queridos irmãos, a sua família ou o pastor aqui da igreja, o ministério que nós servimos ao Senhor, esta obra que está praga aí fora, nós precisamos, ela precisa de você também para fazer diferença. Jesus Cristo, Ele conta com você nesta noite, amado irmão. Ele precisa de você para fazer diferença. Louvado seja Deus. Mas se nós estivermos com o nosso braço cruzado, com a nossa boca fechada, se estivermos inquietos, acomodados no nosso lugar, simplesmente contentes com tudo que está passando ao nosso derredor, conformados com tudo que está acontecendo diariamente no nosso derredor, nós não teremos de forma nenhuma condições, de igreja amada do Senhor, de fazer diferença hoje na igreja, nos dias que nós estamos presentes, de forma nenhuma. A família precisa hoje, irmão, irmã, de uma pessoa dentro da casa dela, de componentes, de pessoas que façam a diferença na sociedade aí fora. Precisam. A igreja precisa de obreiros que estejam capacitados, precisam. O ministério precisa. Quanto mais então o nosso Salvador está precisando de você para fazer diferença hoje em dia, para ser um instrumento de bênçãos na mão dele. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ter essa preocupação. Qual que é a minha ocupação hoje na casa do Senhor? O que eu estou fazendo para dar o máximo de mim? Será que eu estou coagido? Será que eu estou quieto no lugar? Será que eu estou oprimido? Ou estou tão embaraçado com os problemas e com as adversidades da vida que tem se levantado, que eu estou de uma certa forma parado, sem fazer nada? Olha só a revelação de Deus para nós aqui, queridos irmãos, nesta noite. Sabe o que acontece, irmãos? O mundo aí fora jaz o maligno. A palavra do Senhor nos fala em João: o mundo aí fora está ceifando almas, roubando, matando, destruindo todos os dias, levando os nossos jovens às drogas, levando os nossos jovens à criminalidade. Irmãos, está terrível o mundo aí fora aí. Precisa de pessoas para fazer a diferença da porta para fora. Louvado seja Deus. Aqui dentro são muitas pessoas cheias de unção, de graça, de conhecimento na palavra, por metro quadrado de igreja. Mas aí fora são poucos que realmente querem falar: eu sou um obreiro na seara do Senhor, eu vou ganhar almas para o reino de Deus, eu vou fazer diferença na minha faculdade, no meu trabalho secular, eu vou fazer diferença no meio da minha família para ganhar almas para o reino de Jesus dentro da minha casa. Às vezes nos preocupamos só com a obra missionária, mas falta a nossa família para ganhar para Jesus, porque nós não damos testemunho. Nós somos uma pessoa simples, uma pessoa normal como todas as outras, que pratica as mesmas coisas como todas as outras. E nós deixamos de nos preocupar, queridos irmãos, às vezes com o nosso vizinho que está aparecendo, com a nossa vizinha que está aparecendo de frente, de trás, dos nossos parentes, dos nossos entes queridos.
A obra de Deus precisa de você. Mas não é de qualquer jeito o mundo está cheio, igreja. Nós precisamos realmente fazer diferença, sermos diferentes. E sabe o que aconteceu? Estamos falando nesse momento da primeira profecia que Ezequiel profetizou, irmãos. E uma grande parte da igreja, irmão, uma grande parte da igreja hoje em dia, sabe o que acontece? Está parada apenas na primeira profecia que Ezequiel profetizou para o povo de Israel. Ou seja, a igreja está estagnada, parada, fria, gelada, sem pretensão de crescimento, sem pretensão de ser desafiadora, sem pretensão, queridos irmãos, de derrubar barreiras e avançar para um grande crescimento pentecostal. Louvado seja Deus! Estamos na maioria parados, irmãos, da primeira profecia. Nós queremos nesse momento, queridos irmãos, chamar a atenção de todos então para essa mensagem que nós lemos esta noite, esse trecho maravilhoso aqui, quando Ezequiel, um profeta de Deus que estava no meio da Babilônia, junto com todos aqueles, queridos irmãos, que estavam ali escravizados pela Babilônia. Naquele período de 70 anos, nos diz a Escritura que Israel foi tirado da sua terra, o povo judeu foi tirado de Jerusalém e foi levado para a Babilônia como uma forma de castigo, de cativeiro, para que ali durante aqueles 70 anos, queridos irmãos, o povo fosse limpo, fosse purificado, fosse transformado, lapidado, o povo de Israel de uma certa forma, para que depois dos 70 anos, quando regressassem para a sua terra natal de novo, fossem um povo diferente. Aquele povo de Israel, queridos irmãos, que estava no cativeiro da Babilônia, representava naquele momento aqueles ossos que estavam sequíssimos, como diz aqui a palavra. Ou seja, Israel de uma certa forma pegou contra o seu Deus de uma forma tão grande, igreja, que eles idolatravam qualquer coisa menos o Senhor. Serviam a todos quanto é tipo de deuses que existia, mas deixavam os conselhos do Senhor de lado e não o servia e nem o adoravam de forma nenhuma. Tanto que houve essa necessidade então, esse dever realmente do nosso Deus, de levar aquele povo que era considerado a menina dos olhos dele para um local retirado, para tipo de um retiro, queridos irmãos, dentro da Babilônia, ou seja, para o cativeiro dentro da Babilônia, para que ali eles fossem limpados, purificados, trabalhados, para que pudesse ser o que Deus desejava deles. Então, quando diz aqui a Escritura que o nosso Deus colocou na palavra, na boca do profeta Ezequiel, que estava dentro da Babilônia, essa palavra, aonde que Ezequiel falou: Senhor, aquele altar precisava se formar um grande exército. Esse era o propósito de Deus, para que quando eles voltassem depois dos 70 anos do cativeiro para a sua terra natal, para a sua terra de Israel, para as suas tribos, para a maravilhosa Jerusalém, que realmente eles tivessem uma estrutura forte para crescer, para derrubar mais inimigos e para ser realmente a nação eleita que o nosso Deus desejava para o seu povo aqui na face da terra. E realmente foi o que aconteceu, igreja. Durante todo aquele tempo, Deus foi trabalhando através dos profetas, o profeta Daniel, que ficou ali dentro do cativeiro ali, outros profetas que surgiram no período do cativeiro também, e Deus foi limpando, foi trabalhando no povo. Sabe, igreja, qual foi o grande resultado que Deus conseguiu com o seu povo dentro do cativeiro nos 70 anos? Quando eles entraram, eram idólatras, adoravam imagens, adoravam outros deuses. Quando eles saíram da igreja, voltaram para a sua terra natal, desde aquela época, muitos e muitos anos antes do Senhor Jesus, até os dias atuais, sabe o que aconteceu diferente? Nunca mais um homem judeu, uma mulher judia se dobrou diante de outro Deus. Por quê? Porque a limpeza e a transformação, ela foi completa.
interessante hoje que nós somos a igreja do Senhor Jesus. Coisa tremenda nos ensina aqui a palavra, igreja. Nós somos idênticos a esse fato que aconteceu com aquele povo, igreja amada. Idênticos. Olha só que coisa tremenda que aconteceu conosco também. Sabe quem que é aqueles ossos sequíssimos que estavam lá naquele vale, lá, queridos irmãos? Éramos nós que aqui estamos nesta noite. Nós éramos aqueles ossos que estavam sequíssimos, ou seja, estávamos na última fase do ser humano. Para os ossos só se acabar, né? Porque já foi o cabelo, já foi a pele, já foi a carne, já foi os nervos, já foi todos os órgãos, só se ficou os ossos. E aí os ossos ainda ficam com aquela gordura por muitos e muitos e muitos anos, até a ação do tempo ir ali, decompondo, até os micróbios, micro-organismos consumir toda a gordura, aí fica somente os ossos secos. E você que está nessa noite ouvindo essa palavra do nosso Deus, nós éramos esses ossos que éramos considerados sequíssimos por completo, e estávamos jogados no vale, abandonados no vale aí fora, queridos irmãos. Estávamos sendo levados pelas doutrinas do mundo, como o arqui-inimigo das nossas almas, Satanás, bem queria. Jogava nós para lá, jogava para cá, fazia de nós o que queria, de você o que queria. Você estava no último estágio da vida de um ser humano, totalmente longe da graça de Deus, totalmente afastado de ouvir a santa, bendita e gloriosa palavra de Deus. Quanto mais então trazer esta bendita palavra ao coração e guardar. Estávamos sequíssimos lá fora, afastados por completo. Mas assim como Deus, ele levantou esse profeta Ezequiel para falar, para profetizar naquele vale de ossos secos, queridos irmãos, assim o nosso Pai Celestial, ele levantou também um profeta, uma profeta de Deus, um profeta de Deus, para vir e profetizar sobre a tua vida. Louvado seja Deus! Aleluia! Glorifique a Deus por isso, porque esse dia nosso chegou. Comecei a quebrantar meu coração, fui para a igreja, vi a manifestação dos dons espirituais. Eu tive que receber a Jesus como meu Salvador, assim como você também teve esse direito. Louvado seja Deus! E é só nós que estamos, que temos esse direito? Não! O mundo aí fora está cheio de ossos sequíssimos que também precisam ter vida. Louvado seja Deus! Aleluia! Aleluia! Aí quando você começou a ouvir esta palavra, né? Começaram a profetizar para você, não sei se foi um parente seu, um amigo querido, uma mensagem, não sei quem foi o profeta que profetizou para você, que você precisava receber a Jesus como seu Salvador para você ter vida. Naquele momento, começou a haver um reboliço. Assim como no vale de ossos secos, cabeça começou a procurar o pé, começou a procurar o tronco, os pés começou a procurar o local correto da perna para ele se encaixar, os ossos dos dedos da mão que estavam espalhados, alguém para falar, irmãos, os dedos que estavam separados, um pedacinho de um dedo para um lado, um pedacinho do outro, começaram a se procurar e se ajudar. Aleluia! Louvado seja Deus! Estávamos sequíssimos, e quando nós ouvimos a palavra, começou a haver um grande reboliço no meio do seu coração, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Começou a acontecer um ruído diferente na nossa vida, algo que eu nunca tinha ouvido, eu estou ouvindo agora, algo que eu desprezava, a partir de hoje estou dando crédito.
na profecia, não é verdade, querido irmão? Não é verdade, querido irmão? Esses movimentos que começou a acontecer, esse reboliço, eu posso até interpretar dessa forma, que o Senhor meu Deus me dá autoridade para interpretar assim: as roupas que eu usava, eu não posso usar mais. Os costumes do mundo que eu tinha, dos sabeus, os costumes que eu tinha pagãos aí fora, eu não posso ter mais. As palavras que saíram da minha boca para a maldição, eu não posso falar mais. Eu preciso mudar, eu preciso transformar, porque esta palavra da profecia está trabalhando na minha vida. Louvado seja Deus. E aí foi acontecendo o reboliço, foi acontecendo as mudanças. Você foi deixando isso de lado, você foi praticando mais aquilo, você foi orando mais, você foi buscando a Deus mais. Louvado seja Deus. E aí começou a transformação, igreja. Assim como naquele vale de ossos secos começou a transformação. Louvado seja Deus. Ainda estamos na primeira profecia de Ezequiel. Quando Ezequiel ele fala assim, queridos irmãos, que quando ele começou a profetizar, houve um ruído enquanto ele profetizava, e eis que fez um grande reboliço, e os ossos começaram a se ajuntar. E depois que os ossos estavam juntados, irmãos, que estávamos todos juntados ali no chão, ali, né? Imagina uma caveira, olha para uma caveira ali. Foi o que aconteceu quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus. Imagina uma caveira caída no chão, só osso, tudo ajuntado, por tudo quanto é lado ali, perfeito. Mas quando você olhava naquela caveira, olhava do outro lado e via o chão, olhava e via o tecido lá do outro lado, ou seja, não tinha mais nada, era só caveira. Mas nós já tínhamos começado uma transformação na nossa vida. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, de repente nos diz aqui a palavra no verso 8, que começaram a vir nervos sobre eles. Aí começou, durante a profecia, aquele processo de transformação. A igreja está entendendo, igreja? Amém? A caveira estava no chão, mas se você fosse levantar ela, desmontava toda, não é verdade? Apenas estávamos começando o processo de conversão. A caveira estava no chão e de repente em cima daquela caveira começou a aparecer aquele fio branco comprido, vindo lá da cabeça, passando pelo pescoço, vindo para as mãos, vindo para os pés, e ali começou a juntar nervos naquele corpo por completo. Sistema nervoso veio naquele corpo por completo, igreja. Veio tudo. Isso foi necessário que Deus fizesse, queridos irmãos, naquela carcaça, para que aquela carcaça tivesse um sentimento de arrependimento, um sentimento de fé, um sentimento de amor, um sentimento, querido, da igreja do Senhor, realmente de compaixão, realmente um sentimento de conversão completa. Louvado seja Deus. Precisava acontecer isso, queridos irmãos. Ou seja, uma vez que houvesse nervo sobre todo aquele corpo que ali estava, aí o nosso Deus poderia pegar aquela estrutura que estava no chão e colocar ela em pé, porque em pé ela não iria cair mais, igreja. De forma nenhuma ela ia cair, ela ia ficar em pé. Aí o Senhor poderia falar aquela estrutura: vai daqui para lá. Está entendendo a mensagem, irmãos? Vem daqui e vai para lá. Quando o Senhor colocou nervos em nós, queridos irmãos, de uma forma espiritual, para você entender no nosso início, na nossa conversão, é que Deus estava falando para você, Maria, João, irmão Antônio, irmã Maria, irmã Elisa, pastor. Ele estava querendo dizer dessa forma: olha, quando vocês estiverem na minha presença completos, aonde quer que eu fazer você ir, você vai. Aonde que eu mandar você se movimentar, para onde que eu quero que você vá, você vai. Se locomova para lá e para cá. Por isso, queridos irmãos, que nós precisamos então passar por essa etapa, que o Senhor colocou nervos em nós para que nós pudéssemos levantar, ter estrutura para manter todos os ossos do nosso corpo.
sequência, começou a crescer carne. Começou a crescer carne. Ou seja, onde que havia rosto, que aparecia só aqueles nervos saindo do osso, começou a aparecer a carne, queridos irmãos, tampando os buracos que existiam. Aonde que tinha aqui vazios, começou a aparecer carne para tampar o coração, para tampar as nossas vísceras, o nosso intestino, os nossos rins. Começou a aparecer carne na perna para esconder os ossos, para esconder os nervos. Irmãos, olha o que foi acontecendo aqui. Se nós formos ver na revelação de Deus esta palavra, queridos irmãos, quando começou a surgir carne, significa que o nosso Deus, quando Ele nos chamou para a graça, por falar que carne é coisa material, é matéria, irmãos, que vai se decompor, que vai ficar aqui na terra, como diz a palavra, nós podemos deduzir pela palavra que matéria é tudo aquilo que nós precisamos para a nossa existência na face da terra. Quando você ouviu a palavra que foi profetizada no seu coração, que você aceitou a Cristo como Deus Salvador, logo Deus falou: o meu servo precisa de coisas para a vida dele. O meu servo precisa de mantimento, de comida, eu vou lhe dar. O meu servo precisa de roupa, eu vou dar roupa. O meu servo precisa de uma família, de uma esposa, de um esposo. O meu servo precisa de filhos, eu vou dar para ele. O meu servo, ele está precisando de um emprego, eu vou dar o emprego que ele está precisando. A minha serva está precisando de saúde, eu vou dar saúde que a minha serva está precisando. Isso são coisas materiais que nós precisamos e que Deus tem nos dado. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu duvido, queridos irmãos, desde o dia que você aceitou Jesus, que a sua vida está da mesma forma. Talvez nós passamos por um probleminha, por uma luta, por um veneninho que vem de lá, vem de cá. Mas eu tenho a certeza que o seu serviço, Deus abençoou. Sua vida financeira, Deus abençoou. A sua vida conjugal, Deus abençoou. Talvez você não podia ter filho, tanto que desejar, Deus te deu um filho. Talvez você tinha uma doença que era, para os médicos era impossível. Você chegou na igreja, Deus falou: eu vou dar saúde. Deus deu saúde, louvado seja Deus. Esses eram os vazios que nós tínhamos, igreja, quando nós estávamos no mundo, e quando nós viemos para a igreja, o Senhor preencheu. Ele sabe que nós precisamos das coisas materiais. Ele acrescenta então aquilo que nós precisamos. Mas isso que nós estamos falando é apenas a primeira profecia, queridos irmãos, de Ezequiel para a sua igreja. Apenas ainda a primeira profecia. Depois da carne, que Deus completou todos os espaços que nós precisávamos, né? Quem está completamente aqui com os seus espaços preenchidos? É lógico, talvez o pai não quer, está precisando da casa própria. Deus pode ainda preparar para você. Pode. Eu preciso me casar, eu tenho tanto desejo de ter um esposo. Deus vai preparar para você também na hora certa, no momento certo. É só permanecer na presença dele. Eu estou precisando de um filho, não posso ter filho. Deus vai abrir a tua madre, vai te dar a condição, irmão, irmã, de ter um filho no nome do Senhor Jesus. Se Deus der tudo o que você imaginar, queridos irmãos, você vai continuar na presença dele. Mas como é? Deus completou os espaços que nós precisávamos. Olha para você lá no chão. Está olhando pelos olhos da fé, você deitado lá no chão, a carcaça, cheio de nervos, cheio de órgãos, completo, com a carne toda colocada por cima. Estava aparecendo ainda, irmãos, um monstro. Pega um livro de ciências e olha para o corpo humano sem a pele para você ver como é que ela é. Olha! Você olha aquele negócio branco aqui, aqueles nervos, músculo passando pelo corpo aqui. É coisa terrível de ver. Aí Deus pegou e falou assim: agora precisa vir a pele sobre esse corpo que está no chão. O corpo ainda estava deitado, igreja. Nós ainda estávamos apenas no começo do processo que Deus deseja para a minha vida
e para a sua vida, que é nos levantar, formar um grande exército e marchar sobre a face da terra. Estávamos apenas no começo ainda. Só que quem olhava para nós aí, que estávamos imperfeitos, a aparência nossa ainda não estava completa ainda. Aí foi aí que, dentro daquela profecia, a última parte dessa primeira profecia, foi quando começou a aparecer a pele em cima daquele corpo. A pele talvez tenha começado de baixo para cima, de cima para baixo, foi aparecendo a pele, até começar a fazer aqui a sombra do corpo. A pele é o maior órgão do corpo humano. Todos os irmãos sabem isso. A pele é um órgão. E veio e foi cobrindo até que preencheu o rosto, a cabeça. E quem que estava lá no chão lá? Já totalmente transformado? Eu e você. Mas precisávamos da pele? Sim. Sim. Se você pegar e descolar, ou ver a amada igreja, como eu estava dizendo em ciência, uma pessoa sem o rosto, você pode imaginar que aquela pessoa ou é o João, ou é o Pedro, ou é a Maria, ou é o Antônio. Por quê? Está sem a identidade. Está sem a fisionomia. Como que se julga aquela pessoa pelo caráter se não sabe quem ela é? Como se julga aquela pessoa como temente a Deus se não sabe quem ele é? Como se julga aquele homem fiel, honesto, reto, íntegro, que tem domínio próprio se não sabe quem que ele é? Então foi aí que Deus, queridos irmãos, colocou a pele em nós, é para nos identificar, é para nós termos aparência, uma aparência muito bonita, graças a Deus por isso, né, igreja? Quem olha para você, você é único, você é única. Talvez apareça até um sósia aí que seja mais ou menos parecido com você, mas igualzinho você, não existe. Deus fez você único, louvado seja Deus, instrumento nas mãos de Deus para a adoração do Senhor. E por isso, queridos irmãos, que é o que o nosso Deus nos fez dessa forma, para nós nos distinguirmos entre um e o outro. Essa diferença maravilhosa, abençoada que nós temos um para com o outro, de vivermos mesmo com as nossas indiferenças, vivermos em sociedade, vivermos em comunhão na igreja, vivermos em comunhão no partir do pão, em consagração, em santificação, juntos aqui dentro. Se nós formos ver, queridos irmãos, o ser humano não é perfeito, é imperfeito. Nós procuramos esta perfeição que é difícil. Imagina então de nós aqui vivermos juntos aqui no dia a dia, um visitando o outro na casa, um tendo mais comunhão com o outro. Sempre vai aparecer as diferenças nossas de um para com o outro. Você pensa diferente de um, o outro pensa diferente de outro. Mas são com essas diferenças, irmãos, é que nós adoramos ao nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador. E dessa forma, louvado seja Deus, é o que o Senhor nos fez para nós honrarmos a Ele. Já estava completo aquele corpo deitado no chão. Completo, queridos irmãos. O Senhor nos chamou através da palavra profética, colocou nervos em nós, colocou a carne, colocou a pele, estávamos completos. Completo, queridos irmãos, para sermos mais abençoados, para que realmente o chamado dele na nossa vida fosse completado, igreja do Senhor. Completos, preparados. Agora que o meu servo e minha serva já está preparadinho na minha presença, que eu fiz tudo o que ele precisava, que eu preenchi tudo o que ele precisava, que já deixei com uma aparência bonita para ser honrado, para ser vitorioso, para ser instrumento nas minhas mãos. Só falta agora ele levantar e se tornar esse guerreiro, esse vitorioso, essa vitoriosa, esse lutador, esta lutador que a minha causa precisa, que a igreja precisa, que o pastor precisa, que a família dele precisa. Está tudo perdido, só falta agora ele se colocar em pé, se formar no exército e fortalecer
na união da igreja e começar a marchar para que a minha obra venha crescer sobre a face da terra, para que eu seja, através desse meu servo, aqui na face da terra, um representante meu aqui nos céus. Era isso que Deus Ele quer de cada um de nós, queridos irmãos, que nos fortalecemos de uma certa forma tão grande, que nós possamos ser um instrumento de bênção dele aqui na face da terra. Mas, infelizmente, muitos hoje, queridos irmãos, têm se preocupado com a construção de grandes templos, têm se preocupado com a sua aparência, têm se preocupado com os seus bens, com as suas estruturas, de uma certa forma, que, amado irmão, amada irmã, tem parado na primeira profecia, tem se estagnado, tem ficado no comodismo. Eu já consegui tudo que eu consegui, já consegui a minha família, já consegui o meu lar quando eu vim para a igreja, eu já faço o meu compromisso, que eu sou sabatinho, eu sou domingueiro, para mim está bom. Como o irmão disse, faltou muitas pessoas hoje aqui, porque não quiseram assumir esse compromisso de terminar a campanha, porque hoje talvez seria a mesma mensagem que Deus falou todo dia. O Espírito Santo cada dia traz uma mensagem diferente ao nosso coração. Mas está bom, do jeito que está bom, não preciso de mais nada. E aí, queridos irmãos, que nós perdemos Jesus, a obra perde aqui na face da terra, a igreja, o ministério prega, perde, a sua família perde também, irmãos. Se você deixar de buscar as coisas mais importantes dessa vida, que realmente vai te dar vida, que realmente vai te dar unção, para você fazer diferença, para ser um instrumento nas mãos de Deus aqui na face da terra, para você ser um grande líder, que a obra de Deus precisa hoje nos quatro cantos da terra, a obra de Deus precisa de missionário. Mas, amados irmãos, nós estamos no comodismo, nós estamos, queridos irmãos, no conforto dos nossos lares, nós não queremos mais avivamento para a nossa vida, não queremos buscar mais de Deus, queremos ficar sossegadamente no nosso canto, não queremos mais um assombro de Deus sobre nós. Já está bom, já está bom, Senhor da glória. Mas é importante que nós saibamos nesta noite que a carne, irmãos, que está deitada no chão, sem o Espírito, não é nada. A carne sem o Espírito não é nada. Talvez você tenha achado que está boa a situação sua, mas Deus Ele está requerendo muito mais de ti nesta noite. Ele quer que você realmente dê espaço para que esta unção do Espírito Santo seja sobre a sua vida, para que além de você glorificar Ele por tudo que você tem conseguido, pela sua salvação, pelas bênçãos financeiras, pelas bênçãos materiais, por ter colocado uma identidade de homem e mulher de Deus na sua vida, Ele quer muito mais. Ele precisa muito mais que você na seara dele, para ganhar almas para o reino de Deus, para fazer diferença aí fora, queridos irmãos. Essa é a parte mais difícil, né? Essa é a parte mais difícil. Para que a igreja seja mais vitoriosa, irmãos, nós precisamos dar espaço para o Espírito de vida entrar dentro de nós. Precisamos dar espaço, mas às vezes nós nos desviamos do propósito de Deus. Deus disse assim, querida igreja, ao profeta: profetiza ao Espírito agora. O corpo estava completo, sossegado, mas precisava mais. Deus queria mais, igreja. Deus quer mais, igreja.
Ezequiel, quando começou a profetizar, veio dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Será, irmãos, que mesmo diante de nós termos a salvação, tantas coisas que Deus nos tem acrescentado, será que nós estamos tão insignificantes ainda para esta obra, irmãos, para o reino de Deus, que nós precisamos fazer mais ainda, para que realmente nós não sejamos egoístas a ponto de querer a salvação só para nós? Será que não é isso que acontece conosco? Eu quero só para mim tá bom. Eu e a minha família estamos na igreja, ponto final, tá bom. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer realmente que o Espírito nos coloque em pé, para nós formarmos um exército extremo, forte, e que nós possamos marchar. Mas infelizmente, igreja amada do Senhor, mas infelizmente, sabe o que acontece? Os cuidados da vida, eles têm sufocado a igreja de uma certa forma, que nós temos parado na primeira profecia. A gente não quer avivamento, a gente não quer que o Espírito Santo seja sobre nós. Sabe por quê? Porque o mundo, queridos irmãos, é um desses empecilhos aí que nos impedem. A porta larga do mundo oferece tantas coisas para nós, e às vezes nós achamos que é mais fácil a gente servir lá fora do que servir aqui dentro. Praticar as coisas lá de fora, meu querido, do que praticar as coisas da fé aqui dentro. E isso começa a nos enfraquecer, a nos tornar frágeis. Começa aquela estrutura que outrora nós temos formado, começa a se corromper, começa a se destruir. Aí começa, queridos irmãos, depois disso, vira a frieza espiritual sobre a nossa vida. Começa a entrar aquele vazio no nosso coração. Não temos mais força de orar, não temos mais força de jejuar, de consagrar a nossa vida para o Senhor. O pastor fala, vamos ser fiel na campanha, a maioria não vem. O pastor pede para fazer os cultos na praça para ajudar, não vão. O pastor pede para se consagrar, para colocar a vida em oração, não se colocam mais, porque aquela frieza já tomou conta daquele coração de uma certa forma, que, amados irmãos, começa a vida do crente, precisamos voltar lá atrás, quando ele ainda era uma caveira, quando ele ainda tinha nervo, só lá, quando faltava carne, quando tinha carne, aquele primeiro dor lá, que queria se levantar em pé o mais rápido possível. Mas aí o mundo, a frieza começou a tomar conta. Aí ele começou a pensar nos bens materiais. Sabe o que acontece, queridos irmãos? Deus começa a dar tanta bênção para o crente, carro novo, casa nova, bênção financeira, trabalho, faculdade. Aí a pessoa começa a se ocupar tanto com essas coisas materiais, irmão, começa a se ocupar tanto com as coisas materiais, e as coisas materiais, ela precisa de administração, não é verdade? A gente tem que tomar conta. Eu tenho que tomar conta da minha esposa, tenho que tomar conta dos meus filhos, tenho que tomar conta das minhas contas que estão em dia, dos meus bens que eu tenho. Tudo isso nós temos que realmente, a gente não pode se desleixar, né? Mas o que acontece, querido irmão, querida irmã, é que às vezes nós pecamos de uma certa forma, nós começamos a se preocupar mais com as coisas materiais do que com as coisas de Deus. Começamos a servir mais a matéria do que o Criador. Mas as coisas criadas que nós temos para servir de consolo para nós, de conforto para nós, do que o nosso próprio Deus. Isso nos impede então de nós termos o verdadeiro avivamento na nossa vida. Nós temos medo também, irmãos, de novos desafios. Eu sou novo ainda, eu deixar o Espírito Santo me encher de uma forma completa, me levantar com autoridade para ser uma profetisa, um varão, mensageiro da palavra do Senhor, eu vou ter que pagar preço por isso? Não, eu prefiro ter os meus amigos da igreja sossegadamente. A minha idade já está chegando, tenho 45, 50 anos, 60 anos, tá bom, não tá bom não. Nós precisamos desafiar todos os dias a nossa vida espiritual, irmãos. Buscar mais em Deus, porque de Deus é um manancial que corre, queridos irmãos, sobre nós, que flui sobre nós de uma forma incontável, não tem limites.
Quanto mais você busca, mais você recebe dos céus, louvado seja Deus. Mas às vezes você tem medo de abrir o seu coração para esse grande avivamento que Deus tem para você nesta noite, no final dessa campanha. Joga isso por terra, queridos irmãos. Despreza o mundo por completo que tem que angustiado, que tem tentado levar ele para essas portas largas. Expulsa essa frieza espiritual que está sobre você. Deixa novos desafios sobre a sua vida espiritual, para que o nosso Deus realmente ele venha ter espaço para trabalhar na sua vida. Louvado seja Deus! Sem dizer que o trabalho secular, você tanto pediu um trabalho para Deus, eu quero ter um trabalho abençoado. Deus deu o trabalho, você se dedica muito mais tempo ao trabalho do que à obra de Deus. 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, pontinho está lá. É 5 horas da tarde tem que sair, às vezes sai até 5h30. 6 horas, sai 6h30. É fiel ao patrão seu, mas chega no culto atrasado, vai embora mais cedo, não vem aqui que está com uma dorzinha de cabeça. Fala, Deus, é verdade? Às vezes nós procuramos essas bênçãos, queridos irmãos, e às vezes nós não conseguimos, é porque nós não sabemos como realmente servir ao Senhor melhor, né? Às vezes pedimos uma bênção, Deus nos dá, e nós nos trocamos aí por coisas seculares desse mundo. Às vezes até mesmo a família que nos impede esse propósito de Deus ser realizado na nossa família. Tanto que eu gosto de fazer a obra missionária, ganhar almas para o reino do Senhor, mas a minha esposa tem um ciúme de mim tremendo. Mas o meu esposo tem um ciúme de mim tremendo. Como eu vou evangelizar as almas se a minha família me impede? Irmãos, nós temos que derrubar isso por dentro, deixar o Espírito Santo agir na nossa vida. Louvado seja Deus. Falta de capacidade, de orientação, de conhecimento. Às vezes a gente se capacita, não é verdade? Principalmente para o jovem que está em pleno estudo aí, né? Às vezes a gente se capacita tanto para o mercado de trabalho, meu querido André, se prepara com os melhores cursos, com a melhor faculdade, melhores ensinos, paga um preço tremendo, uma dificuldade, luta e luta, estudo trabalho, corre atrás de capacitação, de conhecimento para se apresentar melhor. Está errado? Não! Nós temos que realmente se preparar o melhor para o mercado de trabalho aí fora, para sermos diferentes aí com a bênção de Deus na nossa vida. Mas por que na igreja nós servimos a Deus de qualquer maneira? Se quando você é convidado para vir aqui para louvar, para pregar a palavra de Deus, ou para louvar, não precisa nem ensaiar, não, vou de qualquer jeito lá. O irmão convidou para pregar, eu vou lá e eu abro, o que der para sair, saiu, o que não der, está feito. Não, nós precisamos se preparar também para a obra. Buscar conhecimento melhor, aprender mais, fazer curso de teologia sim, aprender mais da palavra do Senhor, crescer no conhecimento, como diz a Escritura, e também na graça. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós somos, igreja, os responsáveis para a realização dessa segunda profecia na nossa vida. Não culpa o pastor, não. Não culpe o líder do seu departamento, não. A sua igreja, o seu trabalho, os seus bens.